finalíssima da Copa do Brasil, Corinthians contra Cruzeiro. Não tem essa recuperar depois, é deixar tudo lá dentro, não tem lamentações. Vencedor comemora, perdedor lamenta, vamos comemorar. Dominou Arrascaeta, na cara do Cássio, Arrascaeta, que golaço! Copa do Brasil, o maior campeão da Copa do Brasil. Embora vencedor em campo nos últimos anos, as finanças têm dado dor de cabeça ao clube. Acesso a documentos internos do clube que revelam transações irregulares e uso de empresas de fachada para ocultar crimes. E mais, os dirigentes teriam negociado um jogador menor de idade, que é proibido. Pedro Lourenço, o Pedrinho Lourenço, dono do supermercado BH, vice-presidente do Cruzeiro por causa do comitê de gestão e tal, também anunciou que está de saída do comitê gestor do Cruzeiro. O triste está aqui, ó. Cruzeiro, 17º rebaixado. E olha, com o vexame duplo do Mineirão. Fala, Zezé, bom dia, cara. E é obrigação não pegar esse jogo, tá louco? Aí, grandes clubes do futebol brasileiro caíram, não foi só o Cruzeiro. Uns caiu, voltou e foi campeão do mundo. Com o Cruzeiro foi diferente. Atolado de dívidas, o clube iniciava a temporada com Adilson Batista de técnico. Porém, o primeiro vexame da temporada veio logo cedo com ele no comando. A Caldense perde e comemora. O Cruzeiro vence, mas se despede do campeonato. Pela primeira vez em 62 anos, o Cruzeiro não está entre os 4 primeiros colocados do campeonato. A demissão de Adilson logo no fim do Campeonato Mineiro foi a brecha para quase todo o elenco de 2019 sair. Exceto Fábio. Sabe quem nós somos? Nós somos o Cruzeiro. Sabe essa camisa aqui, ó, esse escudo aqui, ó, que a gente pega no peito, do lado esquerdo, do coração? Sabe o que significa? É uma nação que a gente tá só esperando a gente se dar bem aqui pra comemorar, rapaziada. Então, eles estão na torcida, mas lá dentro não é com palavras, é com atitude. Essa história foi construída com dedicação, com raça, com sangue. É a nossa oportunidade. Nós escrevemos a história. Um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro não deixou o clube na mão em seu pior momento na história. Em março de 2020, o Cruzeiro anunciava a chegada de Enderson Moreira, novo técnico do clube. Sem dúvida nenhuma, o trabalho de maior responsabilidade, né? Eu sei muito bem o que representa esse momento do Cruzeiro. Com o anúncio da paralisação dos campeonatos nacionais, devido à pandemia, isso prejudicou mais ainda o Cruzeiro, que já estava sem dinheiro e não tinha como gerar receita. A situação do Cruzeiro é completamente alarmante. Então, o Cruzeiro não tem dinheiro pra nada. Terminou o ano falando em 700 milhões de déficit, a dívida da equipe do Cruzeiro. Já subiu para 800. Tem gente dizendo que 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. Nossa. E que essa dívida é impagável. E dentro da direção do Cruzeiro atual, existe uma ala que não é fraca, querendo a falência do Cruzeiro. Vem, Charlie, aqui embora também. Eu tô falando porque vocês são gigantes. Porque eu vejo vocês trabalharem diariamente, todo mundo, velho. Desse cara pra esse. Após a paralisação dos campeonatos, o Cruzeiro estreava contra o Botafogo de São Paulo em casa, com o estádio vazio. E se não tinha torcida, não tinha o que o Cruzeiro mais precisava: dinheiro. O Cruzeiro iniciou a Série B com menos 6 pontos.
por pagamentos não efetuados sobre o meia Arrascaeta e o volante Denilson, porém esses 6 viraram 3 logo na primeira rodada. O Cruzeiro venceu por 2-1, não convenceu o torcedor, mostrando que a temporada iria ser complicada. Anderson Moreira começou até bem, mas o time começou a decair e ele foi demitido em setembro daquele ano, deixando o clube na zona de rebaixamento. Em outubro, mesmo sem dinheiro, o Cruzeiro anunciava a grande chegada de Felipão, que aceitou ir nessa barca furada. Nossos jogadores entendam que maior do que nós é o Cruzeiro. Sempre, sempre, não vai existir nada maior do que o Cruzeiro. Pelo incrível que pareça, ele encaixou o time e conseguiu chegar em até 9 jogos seguidos sem perder. Mesmo não tendo fundo nenhum, o Cruzeiro prometeu Deus e o mundo para Felipão, dizendo que o clube teria dinheiro para contratações na próxima temporada. Porém, nem tudo são flores. Na temporada de 2021, as dívidas do Cruzeiro chegaram a R$1 bilhão. Felipão, vendo isso, percebeu que seria impossível montar um time competitivo para a temporada. Com isso, Felipão largou o projeto em janeiro daquele ano, deixando muitos torcedores com uma pulga atrás da orelha. Essas contas tiveram déficit de aproximadamente 113 milhões de reais. Os valores ainda assustam, a dívida total do clube mais de R$1 bilhão. Cada vez as coisas pioravam para o Cruzeiro. Sem técnico, sem dinheiro, mais um transferban da FIFA. E os torcedores acharam que era o fim do poço. Meus amigos e minhas amigas, a situação do Cruzeiro é realmente de insolvência, realmente não tem solução. Vejam, senhoras e senhores, o Cruzeiro está devendo salários aos funcionários mais humildes, funcionários que ganham 1.000, 2.000, 3.000, e o Cruzeiro não tem condições de pagar esses salários. É um time combalido que ninguém mais respeita. Em meio a esse desastre, no Campeonato Mineiro estreava Felipe Conceição, o novo técnico do Cruzeiro. Ele começou o Campeonato Mineiro muito bem. Parecia que o Cruzeiro tinha achado o técnico certo, até que chegou o teste da temporada até então. O clássico contra o Atlético Mineiro. Fala, quem tá atrás vai falando que tá frente. Vamos, vamos. Curtinho, recuperação do Cruzeiro, Matheus Pereira, voltou para jogar o Sobis, bolou pro Maílton, entrou na cara do gol! Após essa vitória no Clássico, torcedores e jogadores sentiram um ar de esperança para a temporada, porém, não demorou nem um pouco para as coisas sair do caminho de novo. No Mineiro, o Cruzeiro foi eliminado para o América nas semis da competição e estreou na Série B tomando de 3 para o Confiança fora de casa. E na Copa do Brasil,
um dos maiores vexames da história do Cruzeiro na competição. Eliminação para o Juazeirense da Série D, o que resultou em mais uma demissão no gigante da Pampulha. Felipe Conceição deixava a Toca da Raposa em 9 de junho de 2021. De um bom começo para o fim do poço de novo. E mais uma vez, o Cruzeiro estava na zona de rebaixamento da Série B, enquanto via seu maior rival disputar tudo lá em cima. E para piorar, o Cruzeiro tinha um feitiço a se quebrar contra o CSA, que enfrentaria logo em seguida no dia 27 de julho de 2021. Desde a fala de Thiago Neves em 2019, foram 4 jogos, 2 vitórias do CSA e 2 empates. A gente não ganha do CSA, pelo amor de Deus. E pelo visto, o feitiço não foi quebrado. Com o Mozart de treinador, recém-chegado ao clube, o Cruzeiro perdeu de 2-1 fora de casa contra o CSA. Mozart foi demitido apenas 13 jogos depois do seu anúncio no clube, com apenas 2 vitórias nesse decorrer. E mais perto que nunca, o Cruzeiro estava do rebaixamento. Até que Vanderlei Luxemburgo chegava ao comando do clube. Como é que o Vanderlei Luxemburgo encara esse desafio de pegar o Cruzeiro nessa atual realidade do clube, com todos esses problemas financeiros e na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro? Como é que o Luxemburgo encara esse desafio? Para mim, eu não quero pensar em zona de rebaixamento, eu quero pensar em conquista de campeonato. Quando você pensa em conquista de campeonato ou conquista da vaga para ir para a primeira divisão, automaticamente você está tirando o time da zona de rebaixamento. E assim como o Felipão na temporada passada, salvou o Cruzeiro do rebaixamento para a Série C. E quando parecia que o Cruzeiro seria um time meio de tabela de Série B, Ronaldo Fenômeno acendeu a luz no fim do túnel. Mas afinal, quem teria 1 bilhão para pagar as dívidas do Cruzeiro? Cara, quem tem 1 bilhão pra pagar as dívidas do Cruzeiro? Que você compra o Cruzeiro, nem se testa de graça. Em dezembro de 2021, Ronaldo Fenômeno comprava 90% da SAF do Cruzeiro. E a tão sonhada luz no fim do túnel para os cruzeirenses havia surgido. Após a chegada de Ronaldo ao clube, ele fez algo que muitos torcedores eram contra. E mesmo assim, ele se arriscou e em janeiro de 2022, ele não renovava com o goleiro Fábio, depois de negociações não atendidas. Sobre a saída do jogador que mais vestiu a camisa do clube. Respondendo a sua pergunta sobre o Fábio foi e vai ser sempre um ídolo para o Cruzeiro e para a torcida cruzeirense. Infelizmente, durante a negociação, houve uma negativa por parte dele. E foi assim que a trajetória do goleiro Fábio pelo Cruzeiro chegou ao fim. O contrato de Fábio é o mais longo, 3 anos, com opção de renovação por outros 2 anos. Independente aonde o Cruzeiro vai estar, eu vou estar junto e quem é o torcedor que são mais de 9 milhões vai estar junto e o Cruzeiro vai voltar forte. Em janeiro, o Cruzeiro anunciava a chegada do treinador Paulo Pesolano. Estamos num time muito grande, temos que assumir a responsabilidade. Está na segunda divisão e temos que subir e ascender. Já para trás não há nada que pensar. Agora temos que assumir a responsabilidade de lo que é Cruzeiro e lo que temos objetivo para lograr. Era visível a mudança no clube, uma boa gestão no começo da temporada e uma ótima campanha no Campeonato Mineiro, chegando na final. Perdendo apenas para o Atlético Mineiro na decisão.
Na estreia do Brasileirão Série B, o Cruzeiro perdeu de 2-0 para o Bahia. Porém, o clube engatou 10 jogos seguidos sem perder, assumindo a liderança do campeonato. Em busca dessa 7ª vitória, seria o melhor começo da Série B, tanto da história do Cruzeiro, como um dos melhores começos, uma das melhores 10 primeiras rodadas da história da Série B. Só 3 times conseguiram juntar 25 pontos em 10 jogos e todos eles conseguiram subir. É um bom sinal, o time vem embalado. Já na Copa do Brasil, o Cruzeiro eliminava o Remo e pegava o Fluminense nas oitavas. E foi ali que o torcedor percebeu o que os adversários passavam com o Fábio no gol. Defende o Fábio, bola pela linha de fundo. Cruzamento para a área, Leque de cabeça, defende o Fábio. Paz, Edu na frente, Luvador bateu, Fábio pegou. Vem o cruzamento na pequena área, o toque, Wagninho, fraquinho. Após uma partida espetacular do goleiro tricolor no Mineirão, o Cruzeiro caía nas oitavas da competição por 5-1 no agregado. Com o Ronaldo no comando, o Cruzeiro estava melhor do que nunca e liderava a Série B disparado, ficando a 15 jogos seguidos sem perder. Na 32ª rodada, o Cruzeiro conseguia um recorde na competição e se tornava campeão da Série B. Porém, o Cruzeiro ainda tinha um desafio nessa temporada. Você já sabe qual é, né? Na última rodada da Série B de 2022, o Cruzeiro enfrentava o CSA, que se não ganhasse do Cruzeiro, iria cair para a Série C. Era a chance do Cruzeiro de botar o fim no feitiço. E ainda com tempero, rebaixando o CSA. Porque tenemos que saber la historia del club. Siempre tem que saber todo lo que aconteceu. Y por nós. Lo más importante también por nós, gente. Vocês merecen esa victoria. ¿Estamos con todo? ¡Vamos! Passando também o Everton Silva. Lourenço vai arriscar dali, Mendonça. Gol! E vem a bola no alto, de cabeça no canto. Gol! Só joga uma. Eu tô indo todas, ele tá freando, porque sabe que você vai frear. Naquela formação que tava, o Bruno tava flutuando ali no meio. Se tu fica aqui, o Cris passa pro Bruno correr, entendeu?
Intenten estar todos juntos, presionar más, línea corta, agresivo, primera y segunda bola. Vamos a ganar este jogo, gente. ¡Vamos! Olha o Lucas Lourenço na frente, Gabriel tá valendo, Lucas Barcelos, gol! A bola sobrou, Rômulo, gol! O Cruzeiro, enfim, conseguiu derrotar o CSA, o rebaixando para a Série C e levantando o troféu de campeão logo em seguida. O Cruzeiro finalmente tinha voltado à Série A, de onde nunca deveria ter saído. Demorou mais do que o torcedor do Cruzeiro gostaria. Mas o Cruzeiro é enorme. O Cruzeiro não cabe na Série B. Renova-te, Cruzeiro. Renasça em ti mesmo. Alô, Série A. O Cruzeiro